Olá, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá para mais um capítulo. Capítulo 13. Liberte-se do poder do controle. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Salmos 16, 6. Como escrevi no capítulo anterior, quanto mais você permite que alguém o controle, mais difícil será libertar-se dele. Mas isso, com certeza, não é impossível. Se você decidir confrontar um controlador, tenha certeza de que ele ficará irado e começará a culpar você por tudo. Somente por volta dos meus 50 anos eu confrontei meu pai sobre o que ele havia feito comigo quando eu era criança. A primeira reação dele foi de fúria, mas eu me mantive firme. Depois ele tentou dizer que eu gostava do que ele fazia. Entretanto, eu disse que só permitia que ele fizesse o que queria porque eu tinha medo dele. Minha mãe, como sempre, se escondeu em outro cômodo enquanto eu estava falando com ele. Embora não tenha recebido qualquer pedido de desculpa naquele momento, eu realmente coloquei às claras o segredo mais sujo da família. As coisas obscuras, elas precisam ser expostas à luz para que venha a cura e a libertação. Alguns anos depois, enquanto me preparava para ir ao ar na televisão, sabendo que Deus queria que eu falasse abertamente sobre a minha infância, eu senti que deveria pelo menos informar meu pai acerca das minhas intenções. Quando eu contei, ele ficou quieto, mas depois de algum tempo ele disse: "Faça o que você achar que precisa fazer e não se preocupe comigo." Para mim, isso foi uma indicação de que ele se sentia algum remorso, mas nada de um pedido de desculpas. Finalmente, por volta dos 80 anos, meu pai se desculpou comigo, mas perdeu a vida que poderia ter desfrutado há tanto tempo. Como um homem idoso de saúde fraca, ele não tinha nada a não ser remorsos e não tinha ninguém que realmente o amasse. Ao confrontar um controlador, talvez você tenha de encarar o fim do relacionamento com ele. Uma maneira como os controladores atuam é livrando-se daqueles que o estavam confrontando. Isso faz parte do modo como eles evitam a responsabilidade pelo seu comportamento errado. Quando você está disposto a resolver o problema, mas a outra pessoa não quer nem considerar isso, não há muito que você possa fazer na esfera natural, mas você pode orar, pois tudo é possível para Deus. Deus nos chamou para a paz, e se a pessoa que o está maltratando se recusa a mudar ou buscar a ajuda que necessita, ela pode decidir romper o relacionamento com você. Ainda assim, isso não significa necessariamente que o relacionamento terminou. Às vezes, a separação dá tempo às pessoas para pensar e espera-se para encarar a verdade. Relacionamentos são importantes e encorajo você a não se afastar sem fazer tudo o que puder para torná-los saudáveis e agradáveis. Qualquer pessoa que controle você não o respeita. Se você começar a estabelecer e a manter limites no relacionamento, o controlador pode ficar irado, mas espera-se que ele passe a respeitá-lo. Ou você pode estar em uma situação em que um amigo não respeita seus limites, e se for esse caso, então duvido que ele seja um verdadeiro amigo. Em todos os seus relacionamentos, você tem o direito e a responsabilidade de estabelecer limites e não permitir que as pessoas se aproveitem de você. Mesmo que ambas as partes do relacionamento estejam dispostas a resolver o problema, isso ainda será difícil e poderá levar algum tempo. A atitude mais importante que você deve tomar é estar firme em não permitir mais que essa pessoa o controle. Você terá de se acostumar a se manter firme nos embates. Então, o controlador precisará aprender a não usar a ira para tentar conseguir o que quer. Isso significa que você pode ter de deixar que ele se ire e supere isso enquanto você permanece com a sua decisão. Não será confortável deixar que a ira dele não manipule você.
vai parecer algo novo e diferente, pois você permitiu que isso acontecesse no passado. Mas quanto mais você continuar firme, mais fácil se tornará. O controlador é confrontado. As pessoas que me controlaram incluem meu pai, um empregador e uma amiga. Mas, por incrível que pareça, eu não apenas permitia que eles me controlassem, como eu também controlava outros. Eu era uma controladora na minha casa com as pessoas que não eram tão agressivas quanto eu. Meu marido maravilhoso é um amante da paz e ele deixou que eu me comportasse mal sem me confrontar por muitos anos. De certa maneira, secretamente, eu queria que ele me confrontasse, mas em outros aspectos, se ele ousasse tentar, eu reagia como meu pai reagiu comigo. Eu ficava irada e o culpava pela minha infelicidade. A raça humana, em geral, é muito caótica e fica impressionada com o quanto Deus é longânimo conosco. Ele nos entende e não apenas vê o que fazemos, como sabe por que fazemos essas coisas. E no meu caso, a razão era dupla. Eu queria estar no controle porque não estava convencida de que alguém pudesse cuidar das minhas coisas, de modo que eu cuidava de mim mesma. Eu também era muito egoísta, mas a maioria de nós também é, até permitirmos que Deus trabalhe em nós. Eu não sabia que era egoísta, nem percebia que estava sendo controladora. Pensava que estava mantendo as coisas da maneira que elas deveriam ser, sem perceber que meu jeito não era sempre o jeito certo. Dave, por fim, me confrontou. E creio que o Espírito Santo conduziu com relação ao momento e à maneira como fez isso. Quando chegou a hora certa, ele me confrontou acerca do meu comportamento e nunca recuou desde então. Se Dave tivesse feito isso mais cedo, eu poderia simplesmente tê-lo deixado. Eu ainda tinha muitas questões não resolvidas no meu passado e poderia ter sido incapaz de permanecer comprometida com o relacionamento diante do confronto honesto. Quando eu recebi uma boa medida de cura da parte de Deus, eu soube que meu comportamento estava errado, mas eu duvido que teria mudado sem algum confronto. Ao fazer isso, Dave provavelmente me ajudou ainda mais do que a si mesmo. Lembro-me de sentir a fúria e a rebelião dentro de mim quando Dave me disse que não iria mais tolerar o meu comportamento. Ou eu mudava, ou com o tempo ele poderia não ser mais capaz de tolerar estar perto de mim. Se não fosse pelo fato de que eu amava tanto o Senhor, estou certa de que teria tomado alguma atitude desesperada. Mas a verdade era que eu queria mudar, apenas não sabia como fazer isso. Tudo o que eu sabia fazer era estar aberta para o Espírito Santo. Ele colocou os livros certos nas minhas mãos na hora certa e me ensinou algumas verdades muito necessárias com eles. Além disso, a graça de Deus foi ativa em minha vida, me ajudando a mudar. E sou grata por dizer que finalmente mudei. Eu tenho uma personalidade forte e não posso dizer que não gosto de estar certa, porque eu gosto. Mas eu me recuso a discutir sobre isso ou a causar contenda em minha vida para estar certa. De qualquer modo, estar certo é algo superestimado. A sensação de convencimento que isso dá dura pouco tempo. Agora eu fico impressionada quando eu olho para trás, para situações que me faziam ferver de raiva por dias, dias que agora se foram para sempre. À medida que adquirimos experiência na vida, geralmente aprendemos que o que pensamos que era importante, que o que pensávamos que era importante já não significa nada e que as questões que ignorávamos eram aquelas que mereciam a nossa atenção. Deixar Deus nos transformar é muito melhor do que tentar mudar outra pessoa. Sonde seu coração e peça a Deus para revelar quanto tempo você perde ficando irritado por situações pequenas e para mostrar o quanto seria melhor simplesmente abandoná-las. Tentar controlar tudo e todos ao nosso redor é um trabalho árduo e não desejo mais fazer isso. Desejo ter um relacionamento correto com Deus, ter paz e alegria. Eu estou disposta a renunciar a qualquer coisa para ter essas bênçãos. Equilíbrio. Eu sinto que preciso dizer que nem todo controle é errado. Deus é um Deus de ordem
e ele estabelece linhas de autoridade que devem ser respeitadas. Não estamos sendo controlados sempre que alguém nos pede para fazer algo que não queremos fazer ou diz que alguma coisa com a qual não concordamos. As mulheres aparentemente têm mais liberdade hoje do que no passado, mas o desejo de não ser controladas levou muitas delas a se tornarem controladoras rebeldes. Acredite se quiser, eu sou uma esposa submissa. Esta semana mesmo, Dave queria fazer algo com o qual eu não concordava. Eu declarei a minha opinião e senti e ainda sinto que estava certa. Mas ele foi firme no que queria. Eu pedi a ele que orasse sobre aquilo por um dia e disse que eu aceitaria a conclusão a qual ele chegasse. Enquanto isso, pedi a Deus que o guiasse. Quando ele voltou para falar comigo, ainda senti o mesmo e eu disse, então vamos fazer isso. E eu não estava irada ou ressentida. Devemos lembrar que apenas pensar que estamos certos não significa que estamos certos. Em meu relacionamento com Dave, há momentos em que eu tenho convicção sobre uma situação, mas nós dois entramos em desacordo sobre isso. Quando isso acontece, concordamos em esperar até que possamos encontrar um meio termo em que possamos estar contentes e sentir que tomamos a decisão certa. Vou resumir este capítulo e o anterior com um conselho simples. Não se permita ser controlado. Não seja um controlador e sempre busque o equilíbrio. Sem equilíbrio, você ganhará liberdade em uma área, mas pode criar um problema em outra. Entretanto, seja submisso à autoridade que está sobre você, a não ser que ela exija que você faça alguma coisa que você acredita que ofenderia a Deus. Finalmente, peça ao Espírito Santo para guiá-lo com relação a quando confrontar uma situação e quando esperar. À medida que você avançar em direção ao confronto, ore sobre isso e peça ao Espírito Santo para conduzi-lo. Também sugiro que você nunca confronte ninguém sem ter primeiro pedido a Deus para preparar o coração da pessoa, a fim de que ela ouça sinceramente o que você tem a dizer e ore para que você fale com sabedoria e calma. Este livro é sobre ser autêntico e único, e com certeza não podemos ser autênticos, sinceros, se reagirmos por medo em vez de reagirmos de acordo com o desejo do nosso coração. Quanto mais quebrarmos o poder do controle da outra pessoa em nossa vida, mais seremos livres para ser quem Deus nos criou para ser e para perseguirmos as esperanças e os sonhos que Ele colocou em nosso coração.